Vamos. Eu especialmente consegui alguém para trazer este chá preto todo o caminho das ilhas orientais. A xícara de chá de madeira esculpida de modo simplista emitia vapor, que vaporizava no ar, provocando a fragrância do chá fervido. Com um sorriso hospitaleiro no rosto, a tripulação ruiva trouxe uma xícara de chá preto para Leilin. Algum tempo depois que Leilin terminou de consumir os cristais e tomou a decisão de ser um residente da cidade sem noite, ele comprou um presente e fez uma visita a Magus Creu. Venha, este é um bolo de mel feito a partir do mel de abelhas pomelo. O sabor é delicioso. Depois de ver Leilin beber o chá vermelho, o velho Creu dirigiu uma de suas servas para servir um prato de bolo extremamente doce. As empregadas usavam uniformes extremamente exóticos, cobrindo apenas as poucas áreas cruciais. A maior parte de sua pele brilhante estava aberta, o que parecia extremamente sedutor. Se você gosta deles, posso presentear alguns. Creu riu distraidamente. Por favor, não me provoque. Leilin balançou a cabeça enquanto forçava um sorriso. Já não lhe contei o propósito desta visita. A menção de começar a trabalhar. A expressão de Creu se tornou severa. Ele acenou com as mãos, e as criadas nas redondezas se curvaram profundamente, antes de rapidamente se despedirem. Eles foram obviamente treinados e não fizeram nenhum som enquanto se retiravam. Você deseja ingressar em uma organização na cidade sem noite? A expressão da tripulação era solene. Sim, por causa de informações de alto nível e alguns ingredientes preciosos necessários em experimentos. Só que Leilin disse foi a verdade. Obviamente, ele poderia preparar suas próprias poções e ganhar cristais mágicos, levando uma vida muito confortável na cidade sem vida. No entanto, mesmo que a cidade sem noite fosse conhecida como centro comercial, alguns itens preciosos ainda estavam sob regulamentos rigorosos. Por exemplo, apenas alguns magos oficiais puderam acessar informações de alto nível, bem como algumas informações relacionadas a romper gargalos. Esses materiais eram fortemente regulamentados, fosse por magistrados e guildas operando nos bastidores da cidade sem vida, ou através de controle e distribuição estritos periodicamente. Quanto a magos errantes como Leilin, não havia chances de obtê-los nas ruas. Talvez algumas coisas pudessem ser encontradas nos mercados negros, mas a quantia seria extremamente pequena e os preços extremamente absurdos. Se fosse esse o caso, era melhor entrar para uma guilda, até obter privilégios às vezes. Bem, os magistrados da cidade noturna são bastante regulamentados e a tripulação pode ter omitido alguma informação, mas Leilin estava bem ciente do que ele estava sugerindo. Enquanto as organizações e famílias de magos podem ter tido a tradição de recrutar magos errantes ou aqueles que estavam em fuga, havia uma exigência crucial de que magos não devem ter criado problemas que possam trazer danos à organização que os apoia. Para um mago como Leilin, cuja história era desconhecida, as organizações de magos fariam uma investigação completa sobre seu histórico e, em seguida, julgariam se ele podia ou não ingressar em seu grupo. Meu nome completo é Leilin Farlier. Eu não tenho nada a esconder, como você encontrará se você olhar para a minha história. Leilin não tinha planos de esconder nada sobre seu passado. Ele era das Ilhas Chernobyl e era filho de um nobre. Todas as suas experiências desde quando ele era criança até agora foram gravadas, e ele definitivamente não tinha medo de ser investigado. Além disso, o único inimigo que ele tinha era a poderosa família Lilitheu. Infelizmente, a família Lilitheu era uma típica família magi negra. Eles eram o arqui-inimigo dos magos da luz, que estavam no controle da cidade sem noite. Incontáveis magi negros perderam suas vidas dentro do domínio da luz de Magi. Leilin sempre manteve seu papel de acólito. Não havia evidências que indicassem que ele era louco ou doente na mente, como ter massacrado humanos normais à vontade. Como resultado, sua identidade não afetaria sua entrada em uma organização em Miggle City. Houve algumas disputas sobre interesses antes
Devido a alguns conflitos e interesses pessoais, eu matei o herdeiro de uma família e agora estou na lista de procurados deles. Lei Lin explicou brevemente seu passado. Depois de ouvir a recontagem de Lei Lin, o rosto de Creu ficou ainda mais gentil. Esteja à vontade. Eu pessoalmente não tenho animosidade para os magos negros. Além disso, você já abandonou o acampamento deles, não é? Como se temesse que Lei Lin estivesse preocupado, Creu até se explicou. O IOF Nightclay City ainda vai receber os magos como você, então fique à vontade. E a tripulação tomou um gole do chá preto da atraente taça de madeira, antes de ele lentamente dizer: então, há muitas guildas na Cidade da Noite, em que você pretende se unir. É precisamente porque não sei muito que estou aqui para buscar sua orientação. Uma expressão embaraçada surgiu no rosto de Lei Lin. Deixe-me pensar. Por onde devo começar? Creu atormentou seus cérebros, e depois de pensar por um tempo, ele disse: há muitas guildas na cidade sem vida. Torre do Anel de Marfim Enea, Academia Mercifura, Jardim das Quatro Estações, Mão de Fenke, Olho de Leão Humano Enfrentado. Estas são todas as corporações que são mais poderosas, monopolizando o comércio por trás da cidade sem vida. Na superfície, existem algumas outras pequenas organizações. Aqueles que não são tão fortes, alguns até tendo apenas um magus elemental semi-convertido como seu apoiador. Se a qualquer momento eles morressem, a organização seria naturalmente demitida. Eles são apenas guildas em nome, e suas parcelas de recursos são extremamente poucas, a ponto de serem quase insignificantes. Algumas são baseadas apenas em amizades e na colaboração de experimentos. Depois de algum tempo, grupos como esse serão naturalmente formados. Esses tipos de grupos não têm suporte, então nem pense em se juntar a eles. Tripulação aconselhou Lei Lin com um bom coração. Quanto ao aplicativo, você só precisa ir ao centro comunitário e solicitar uma solicitação. Depois de passar no teste, você receberá uma entrada. É claro que a Enea Ivory Ring Tower pode ter algum bem-estar especial e restrições. Lei Lin não fez uma visita à tripulação apenas para descobrir informações superficiais como esta. Ele também queria entender mais sobre o funcionamento interno das grandes corporações em Nightclay City. Esta informação só podia ser conhecida por magos mais antigos que tinham residido na Cidade das Noites por um longo tempo. Claro, Creu sabia disso, então ele vazou algumas informações importantes mais adiante em suas discussões, permitindo a Lei Lin entender melhor as várias guildas. Várias horas depois, Lei Lin despediu-se da tripulação com um enorme sorriso no rosto, e ele voltou para a vila. Na sala de estudo, uma bola branca formada de magia flutuava no ar, emitindo raios de luz vívidos que não eram muito duros para os olhos e iluminando todo o estudo como se fosse dia. Lei Lin sentou-se em uma poltrona, segurando uma caneta de pena de ganso e aparentemente imerso em pensamentos. Na superfície do pedaço de pergaminho estendido sobre a mesa, havia várias linhas manuscritas escritas em tinta preta. No topo da lista estavam Enea Ivory Ring Tower e Mercifura Academy, seguidas pelo Four Seasons Garden, e o nível abaixo era a Mão de Fenke, Olho de Leão Humano Enfrentado, Sociedade AD e coisas do gênero. Estes eram obviamente os nomes dos verdadeiros poderes por trás da Cidade sem Noite. O Enea Ivory Ring Tower e a Mercifura Academy são escolas e têm os requisitos mais severos para os magos que desejam entrar. Eles até exigem que os magos entreguem uma parte de seu espírito e façam um voto inquebrantável. Mesmo que o tratamento deles seja o melhor, eu não vou lá. Desde o início, Lei Lin partiu da Enea Ivory Ring Tower e da Mercifura Academy do pedaço de pergaminho. Quanto à Mão de Fenke e ao Olho de Leão de Face Humana, ambas são organizações formadas por e para meio-humanos. A proporção de seres humanos puros para meio-humanos é bastante baixa, e há rumores de que eles são discriminados, então eu também não vou para lá. Mais uma vez,
Lei retirou 2 organizações da lista com uma onda de pena de ganso preta. Quanto à Sociedade Aide, eles são mais parciais no uso de magia energética positiva. É uma organização formada por magos da luz que são conhecidos por suas habilidades de cura, o que definitivamente não é minha xícara de chá. Lei eliminou os personagens que representavam a Sociedade Aide. Havia apenas uma opção solitária no pergaminho. Forças Garden. Eu acho que essa é minha única escolha. Lei tinha um sorriso amargo no rosto. A partir das informações que ele recebeu da Creu, Lei tinha um certo nível de compreensão em relação às organizações que apoiam a cidade Senite. No entanto, muitos deles não cumpriram suas exigências. Ele era magrorei de entrar em uma organização como um conferencista externo ou visitante, mas a maioria das organizações exigia que seus recrutas entregassem sua lealdade absoluta a eles. Havia alguns com pré-requisitos mais frouxos, mas, infelizmente, a especialização deles não coincidia com os interesses de Lei, de modo que ele não conseguia aprender muito com eles. Não importava o que ele visse. O Forças Garden era sua única opção. Forças Garden era uma organização de magos em grande escala. Havia rumores de que ela foi fundada por uma formidável organização potionadora, e mesmo agora, o Forças Garden ainda era bem conhecido por seu cultivo de vegetação, bem como pelo potioneering. Isso coincidiu com o que Lei estava estudando. Os requisitos para entrar nessa organização também eram mais frouxos, e aqueles que tinham talento na potioneering recebiam excelente tratamento. Lei já havia atingido um certo nível de realização em potioneering, e com a ajuda do Aiship, ele era quase tão bom quanto seu mentor, Croft. Se ele revelasse apenas uma pequena parte de seu talento, seria definitivamente suficiente para ganhar o respeito dos magos no Forças Garden. Como o Forças Garden era uma organização de magia renomada para o potioneering, certamente tinha muitas fórmulas, incluindo até mesmo aquelas antigas fórmulas potioneering. Além disso, as grandes quantidades de documentos e livros que eles possuíam definitivamente seriam extremamente úteis para o AI banco de dados do chip. Enquanto Lei ponderava, um traço de antecipação brilhou em seus olhos. No dia seguinte, Lei vestiu uma armadura de couro, com uma lâmina cruzada em uma bainha de prata, e foi para o segundo nível do centro comunal na cidade sem vida. O nível de atividade na construção, semelhante a uma palmeira gigantesca, era muito alto. De vez em quando, os magos entravam e saíam como formigas correndo. Desta vez, Lei entrou pela passagem que lembrava o polegar. A maioria dos magos aqui era de nível 1, com auras frias que impediam os outros de se aproximarem deles. Estes são provavelmente os magos errantes que vêm aqui para buscar uma oportunidade. Lei, inadvertidamente, examinou os arredores e viu vários magos estranhamente vestidos. Apenas baseado nas ondas de energia que irradiavam deles, Lei sentiu uma sensação de perigo. Com apenas um olhar para eles, pode-se dizer que eles não eram ingênuos. Havia um grande salão no final da passagem, e logo à frente havia vários balcões separados por janelas de vidro. Dentro desses contadores, vários magos pareciam estar rabiscando em seus papéis.